fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Massa de consciência. O que é massa de consciência? A você que tem acompanhado minhas postagens referentes à Carta por uma Civilização Participativa e Solidária, terá observado que por diversas vezes a carta se refere à massa de consciência. Por ser este da massa de consciência um conceito bastante novo, e pela importância que tem este conceito no andamento desse processo de transição civilizatória, é importante que eu diga o que eu entendo por massa de consciência, como também em relação sobre o que eu entendo por outros conceitos que aparecem nesse documento. Vou fazendo aos poucos. Mas antes eu quero esclarecer que participação e solidariedade pode ser entendida em dois sentidos. Esses dois sentidos são complementares entre si, se completam, e é necessário que ambos sejam promovidos simultaneamente. O primeiro conceito se refere às pessoas, à forma como as pessoas se interrelacionam, se ajudam, se amam, porque sem amor não se faz solidariedade nenhuma, e atuam de diversas formas no seu dia a dia com as pessoas. O segundo nível se refere à organização da sociedade global nesta era da globalização. A sua organização política, como se organiza politicamente, economicamente, juridicamente, como se organiza a sociedade, como ela funciona. Essa organização, essas relações que estão ocorrendo de forma tão injusta, tão inadequada hoje, de modo que tudo se concentre cada vez mais nas mãos de uma minoria, enquanto uma maioria cada vez maior está sendo excluída dos benefícios do desenvolvimento. Essa estrutura perversa e desumana que precisa ser modificada e substituída por um modelo, por um tipo de sociedade mais participativa, mais solidária. Essa necessária e urgente mudança é que a Carta chama de transição civilizatória. Nós estamos nesta transição de uma sociedade egoísta, concentradora, injusta, excludente, para uma sociedade mais humana, mais justa, por isso mais solidária e mais participativa. Esta sociedade participativa, solidária, constitui o foco essencial da Carta, que é uma proposta a ser refletida, debatida, aprofundada e assumida pelos poderes públicos. Mas pode estar certo que os poderes públicos só vão assumir a organização de uma sociedade nova na medida em que a própria sociedade, eu, você, assumirmos esse trabalho, essa transformação. Mas ocorre o seguinte: não precisa que todos façam tudo, e eu diria nem é preciso que todos façam muito. É preciso que cada um faça alguma coisa no seu nível de circunstâncias, em favor da participação e da solidariedade. Quer trabalhe a nível interpessoal, como eu falava, quer trabalhe neste segundo nível, ao nível da organização da sociedade. Essa transformação da sociedade de hoje para uma nova sociedade é possível. Um mundo diferente, um mundo participativo e solidário é possível, mas ele só será possível se nós não formos omissos.
mesmo porque a consciência de todos aqueles que atuam ao nível interpessoal de cada comunidade, ou aqueles que atuam a nível de ter o poder de transformar a sociedade globalmente, fazem parte da mesma massa de consciência, se não se omitirem. Vamos falar então sobre o que é a massa de consciência. O conceito de massa de consciência vem descrito da seguinte forma no livro Participação e Solidariedade, a Revolução do Terceiro Milênio, a que já me referi em outros momentos, e que é o fundamento, que é o que embasa a Carta por uma sociedade participativa e solidária. Diz esse livro assim, definindo massa de consciência: que crescem no mundo os conceitos, a prática e a consciência das novas dimensões humanas, a fraternidade, a cooperação, o direito à participação e ao exercício efetivo e universal da liberdade por todos, a consciência e a prática dos direitos humanos, o exercício e os sentimentos da solidariedade, a aspiração pela justiça e pela paz. A Carta por uma Civilização Participativa e Solidária retoma essa explicação e define da seguinte forma: neste contexto, constitui um valor essencial da massa de consciência a dignidade humana, a qual pressupõe o respeito e a promoção dos direitos fundamentais do homem. Desses direitos, em primeiro lugar, o direito à vida e à igualdade de oportunidades de acesso aos bens necessários para viver a vida em plenitude. Este processo de valorização da vida como valor básico ou original deve ser estendido a todos os seres humanos, independentemente da cor, da raça, do país, da cultura, da crença, da categoria social ou de qualquer outro atributo. E prossegue ainda a Carta: como corolário, como consequência, o pluralismo de culturas, o pluralismo de pensamento, de regimes políticos, de crenças e de costumes, constitui pressuposto para o exercício da dignidade humana, das liberdades individuais, da convivência harmônica, da paz e da segurança entre os povos. Este o caminho, e não há outro, para a sobrevivência do planeta e plena humanização de seus habitantes. E conclui assim: são esses valores e outros que os integram, a justiça, a igualdade, o repúdio à prepotência e a destruição da natureza, que encontram sua síntese nas dimensões éticas da participação e da solidariedade. Esses valores estão se difundindo no mundo todo. Na China, na Europa, na África, eu estive lá. Basta, meu amigo, que se abra uma janela para o mundo e você verá que a massa de consciência constitui uma nova força que se expande e irmaniza o mundo, desde a Ásia, a China, o Oriente Médio, a África, a Europa, o Brasil, a América Latina. Uma nova força que existe na sociedade, irmanando idosos, adultos, crianças, homens, mulheres, sobretudo a juventude que quer um mundo novo e ao qual a organização da sociedade tem que responder de forma produtiva. Não é possível manter esses modelos de organização social que foram criados no século XVIII e XIX, no tempo do trem de ferro, no tempo da máquina a vapor, sei lá, quando nem telefone existia, nem automóvel, menos ainda avião ou a internet, enfim, tudo o que caracteriza o mundo de hoje
e vai caracterizar de uma maneira mais forte ainda o mundo do futuro em que as novas gerações vão viver. Por isso tudo, e retornando agora às origens desta proposta, o livro Participação e Solidariedade, a Revolução do Terceiro Milênio, e a Carta por uma Civilização Participativa e Solidária, o livro conclui da seguinte forma: por isso tudo, é necessário e urgente que os valores da massa de consciência, desta forma resumidos, sejam assumidos individualmente pelas pessoas, portanto por mim, por você, e coletivamente pela sociedade. E por sua vez, a Carta por uma Civilização Participativa e Solidária completa da seguinte forma: este convite para a construção de um mundo melhor, participativo e solidário, dirige-se especialmente às universidades, às organizações sociais, aos governos constituídos e às lideranças políticas, bem como a outros segmentos da sociedade, os comunicadores, os produtores de arte, de inteligência e cultura, e ainda as igrejas e filosofias de todas as ordens. Enfim, a todas as pessoas, para que assumam a responsabilidade no seu âmbito de atuação e se debrucem sobre este momento, promovendo uma análise atenta, profunda e eficaz, capaz de entendê-lo, sobre o que está ocorrendo no mundo, suas incertezas e a sucessão de crises, formando em decorrência propostas sistematizadas e viáveis operacionais para superar ou para reverter o processo de crise e de ruptura grave que nos ameaça e que paira sobre a civilização. Este convite, meu amigo, se dirige a você. Um mundo melhor é possível. Sentimentos fazendo de nós um só. People around the world sing the same song. Solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um